Vamos lá, para saber como ficam as relações de trabalho nesse tempo de quarentena, são decisões do governo, está tudo acontecendo ao mesmo tempo. A gente convidou o advogado trabalhista Leone Pereira. O professor Leone Pereira está aqui com a gente e vai trazer informações a respeito disso. Doutor, obrigado, seja bem-vindo ao Fala Brasil. Doutor, o que já está valendo? A gente já viu algumas medidas anunciadas, a gente tem o tal do Corona Voucher, que foi o apelido que ganhou esses R$ 600 aí em 3 parcelas. Há as decisões em relação à possibilidade de suspensão do contrato de trabalho por 2 meses ou de redução dos salários por 3 meses. O que já está valendo, professor? Alguma dessas regras já está valendo? Bom dia. Olha, primeiro, bom dia, Zucatelli. Sempre é um prazer, uma honra muito grande comparecer aqui na Record e tirar dúvidas trabalhistas. Vamos lá. Inclusive, aproveitando, se quiser falar, ontem saiu mais uma medida provisória. A 944, Programa Emergencial de Suporte ao Emprego, trazendo uma linha de crédito às empresas. Então, perceba que as mudanças continuarão. Bom, o que já está valendo são essas medidas que foram anunciadas. Então, possibilidade de antecipação de férias individuais, de férias coletivas, a questão do teletrabalho, a questão do banco de horas, são medidas trabalhistas emergenciais que já estão valendo. Agora, a questão do Corona Voucher, que é aquele auxílio de R$ 600, podendo chegar à cota familiar até R$ 1.200, isso ainda falta a implementação prática, o decreto regulamentador, e o governo já anunciou que vai ter aquele aplicativo para fazer uma autodeclaração para quem não está naquele cadastro único. Então, parte das medidas já valendo e a outra parte ainda dependendo muito mais de uma implementação prática, né? A gente conversou muito essa semana sobre isso. Essa ideia do aplicativo, porque eu tinha uma dúvida muito grande. Verdade. As pessoas estavam exatamente me perguntando disso. Quem está no cadastro único, fácil. Então você já sabe e o governo já sabe quanto você ganha para ver se você se enquadra neste benefício do Corona Voucher dos R$ 600, das 3 parcelas de R$ 600. E faltava informar justamente para quem não tem o cadastro único. Esse sistema do aplicativo, o senhor considera que é uma boa medida, um bom caminho para que o trabalhador possa identificar e se cadastrar para receber esse dinheiro? Olha, Zucatelli, eu acredito que sim, porque hoje todo mundo está utilizando o celular, quer dizer, uma ferramenta que em tese está nas mãos de todos, então é algo que vai ser utilizado como uma forma do governo obter informações e poder conceder esse auxílio. Então nós teremos o cadastro único como uma opção e essa autodeclaração podendo ser utilizado esse aplicativo. E mais, o governo também já anunciou que vai ser disponibilizado um telefone também para você fazer essa autodeclaração e também o próprio site que vai ser indicado também para você fazer a autodeclaração. Então, basicamente, são essas duas formas. Ou o cadastro único com informações que já estão em posse do governo e a outra forma que é você fazer essa autodeclaração com opções, o aplicativo, o telefone ou o site. Mas lembrando que são informações oficiais. Até letramos essa semana, né? Tomar muito cuidado com golpes que poderão ser aplicados exatamente nesse momento para obter essas informações, infelizmente, né? Doutor, o senhor falou uma coisa importantíssima. Então, olha só, você vai ter 3 formas de fazer esse cadastramento. Você vai ter um aplicativo e só use o aplicativo oficial do governo. Você vai ter o próprio site que vai ser indicado pelo governo e você vai ter um número de telefone. Ninguém vai mandar mensagem para você pedindo os seus dados. Ninguém vai ligar para você pedindo os seus dados. Você vai poder ligar. Então vai ser um telefone que nós vamos informar, a imprensa vai informar, vai ser o aplicativo oficial. E só use este caminho, porque tem muito bandido se aproveitando agora do desespero das pessoas para roubar os seus dados e aí depois tirar o seu dinheiro. Os nossos internautas estão participando muito, professor. Estamos chegando muitas perguntas, estamos recebendo muitas perguntas aqui. A Fátima é de Embu das Artes, aqui na Grande São Paulo. Ela disse que o patrão deu férias para ela e que vai pagar depois, como puder. Ela quer saber se ele pode fazer isso e como ela faz sem renda. Aí é uma outra história, né? Aí já fica um pouquinho mais complicado, porque ela vai ter que realmente se virar nesse momento. Mas especialmente, o patrão dela pode fazer isso? Pode dar as férias e pagar depois? Olha, essa é uma pergunta excelente, né? Realmente, como que funcionava no passado, né? A CLT até estabelece ou até estabelecer, porque a regra foi relativizada, que quando você sai de férias, o pagamento tinha que ser feito em até 2 dias antes do respectivo gozo.
Agora não. O pagamento ele pode ser feito posteriormente, inclusive com até a possibilidade daquele 1/3 a mais que a gente recebe, disso ser pago até a segunda parcela do 13º, ou seja, até o dia 20 de dezembro. Então, portanto, é possível, até pela situação ser emergencial, o pagamento não ser nesse prazo de até 2 dias antes do gozo. Sai de férias, infelizmente sem o dinheiro, mas recebe depois. É uma situação excepcional que está gerando regras excepcionais. Não, tá perfeito. Então, sim, respondendo a ela, o seu patrão pode fazer isso, está dentro das novas regras e essas medidas são feitas justamente para preservar o emprego. Então, você sai de férias, já que não está trabalhando, ele te paga depois, mas você agora mantém o seu emprego, que é o objetivo. A próxima pergunta é excelente, doutora. A Giane trabalha como manicure, então ela não tem renda fixa. Ela contou que ela recebe R$ 178 do Bolsa Família. Ela quer saber qual o valor de auxílio ela pode receber do governo federal. Essa pergunta dela é importante, né, doutor? Porque vem essa história dos R$ 600 que vai substituir para algumas pessoas o Bolsa Família. É isso, doutor? Olha, Zucatelli, é isso mesmo. Só lembrando, né? Todas essas medidas, elas têm os seguintes objetivos, né? A preservação do emprego e a preservação da renda. É lógico, nesse momento, a preocupação mais importante é a vida e a saúde das pessoas, lógico. Mas as preocupações econômicas vêm trazendo também essa flexibilização, vamos dizer assim, das regras trabalhistas. Em relação a essa segunda pergunta, nada impede quem recebe o Bolsa Família receber o Corona Voucher, esse auxílio emergencial. E a medida provisória diz que é aquilo que for mais benéfico. Então, lembrando, a cota é de R$ 600, podendo chegar a R$ 1.200, que são 2 cotas. E qual o critério? Quem recebe até metade do salário mínimo tem direito à cota, ou na composição familiar, se a família recebe até 3 salários mínimos, nós temos também o direito da percepção dessa cota de 600, podendo chegar a R$ 1.200. Então, se for mais favorável, e no caso dela vai ser o auxílio Corona Voucher, então ela vai receber R$ 600, e nesse caminho, lembra que aquela mãe solteira, né, que é chefe de família, ela vai receber o percentual de R$ 1.200. Próxima pergunta excelente também, doutor. O Cedivaldo diz que é advogado, autônomo, só que ele está sem renda nesse momento. Ele quer saber se o governo está com a possibilidade de oferecer algum auxílio para estes profissionais que não se encaixam nos perfis anunciados até agora. Olha, essa pergunta também é excelente. Na verdade, o que saiu é direcionado aos trabalhadores autônomos e informais em geral. São alguns critérios para que o trabalhador tenha direito a receber. Então, ter mais de 18 anos, não estar recebendo nenhum tipo de benefício previdenciário, esse é um ponto também importante, e não ter tido uma renda no ano passado de mais de R$ 28 mil, por exemplo. Então, esse é um critério para você receber. Nós não temos ainda, Zucatelli, regras específicas para categorias específicas. Então, o que nós temos aquele trabalhador que ele é autônomo, que ele é informal, em geral, ou pelo cadastro do governo, ou pela autodeclaração, esse vai ter direito à cota de 600, podendo chegar a R$ 1.200. É lógico, muitas categorias específicas estão preocupadas. O que a gente acha, isso já foi anunciado, que provavelmente o governo editará novas medidas provisórias atendendo categorias específicas. Agora, o que a gente espera também é que os órgãos de classe, as associações, também tomem algumas medidas no sentido de auxiliar esses trabalhadores. Por exemplo, eu sou advogado. Então a gente espera, por exemplo, que a Ordem dos Advogados do Brasil conceda algum tipo de isenção ou algum tipo de benefício, ou que consiga postergar um pouco o pagamento, por exemplo, da anuidade que a gente tem que pagar. Então a gente espera uma contribuição conjunta, um auxílio conjunto, para que a gente consiga atender essas categorias de maneira um pouco mais específica. Excelente, excelente sua resposta, doutor. A gente tem mais perguntas aqui. A Salsi tem pergunta para o senhor, doutor. Vai lá, Salsi. Bom dia, tudo bem? Eu tenho uma dúvida para esclarecer com você. A última medida provisória, a medida provisória que foi
que foi anunciada na última quarta-feira sobre a redução da jornada de trabalho e também do salário dos trabalhadores, né? Isso dá uma segurança aos trabalhadores. Tem muita gente em casa com medo de voltar ao trabalho e ser demitido. Que tipo de segurança que isso dá ao trabalhador e durante quanto tempo que ele pode se sentir seguro? Olha, essa pergunta também é muito boa, é uma dúvida de muitos e esperávamos essa atitude governamental. Então, olha só, o que a gente tem de opção hoje? A preservação do emprego e da renda, né? A possibilidade da redução proporcional da jornada com salário e a suspensão do contrato, né? Então, a gente está falando em prazos que pode chegar a 90 ou a 60 dias. Qual é a garantia que o trabalhador tem? Primeiro, essa tentativa de preservar o seu emprego e de preservar a renda. E ele vai ter uma garantia de emprego, que alguns chamam de estabilidade, mas nesse caso é muito mais uma garantia de emprego, que é pelo período que o empregador está usando essa ferramenta, esse programa emergencial de manutenção do emprego e da renda, e pelo período equivalente quando terminar esse estágio. Deixa eu dar um exemplo prático para ficar didático para quem nos assiste. Então vamos imaginar que a medida seja utilizada por 60 dias. Então durante esses 60 dias não cabe a dispensa que nós chamamos sem justa causa, e quando terminar esse período, por mais 60 dias, o empregador também não pode dispensá-lo sem justa causa. Lógico, isso não abrange nem o pedido de demissão, mas nem a dispensa por justa causa. Então, se a gente analisar de maneira ampla, é uma tentativa de preservar o emprego, preservar a renda e que ele tenha um período de garantia de emprego, mesmo quando depois que acabar essa medida utilizada pelo próprio patrão, pelo próprio empregador. Professor Leone, muito obrigado mais uma vez pelos esclarecimentos. É sempre muito importante ter o senhor com a gente nessa cobertura. São muitas as dúvidas e a gente agradece demais. Um abraço grande, bom fim de semana. Um abraço, eu que agradeço, sempre um prazer e uma honra. Obrigado, doutor.